Fala aí pessoal ligado no Portal Capacitar, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Eric e a partir dessa videoaula aqui nós vamos começar a aprender a controlar a entrada de dados do usuário. Ou seja, sabe quando a gente precisa validar um valor que o usuário digitou? Por exemplo, eu preciso que o usuário digite um número, só que o usuário é usuário, né? Então ele pode digitar qualquer coisa, menos um número. Então, como é que eu faço para obrigar o meu usuário a digitar um número, por exemplo? Ou como eu faço para obrigar o meu usuário a digitar uma letra maiúscula? Tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui nessas videoaulas. Eu vou separar em duas videoaulas no máximo, para ficar dois vídeos curtos e que dê para a gente abordar esse assunto aqui, tá? Eu vou passar uns exemplos básicos para vocês, mas eu acredito que isso daqui já vai ajudar e muito a desenvolver outros tipos de controle de entrada de dados, ok? Então, vamos lá. Além aqui das nossas bibliotecas padrão do C, stdio e stdlib, incluam a conio.h, que é para utilizar o get, que eu vou explicar direitinho para vocês, e a ctype.h, que é para utilizar esta função aqui, ó, isDigit. Este nosso primeiro programa vai validar a entrada de números, ou seja, só vou permitir que meu usuário digite números. Se ele digitar qualquer coisa diferente de um número, eu não vou aceitar, a não ser que ele digite as teclas backspace e enter, tá? Fora isso, eu não vou permitir que ele digite mais nada, tá? Legal. Então aqui eu criei um protótipo da minha função pad_número, que eu chamei de pad_número, mas vocês podem chamar do que quiserem. Aqui eu tenho uma variável do tipo char, que eu chamei de digitado, e ela é um vetor de caracteres, é uma string, tá? Eu criei ela global aqui, mas depois no próximo programa eu ensino vocês a criarem local e faço essa função aqui com parâmetro, tá? Para vocês verem como é que fica. Começo o meu int main, dou um printf solicitando um número para o usuário e chamo a minha função pad_número, que já já a gente vai ver. Ela vai obrigar o meu usuário a digitar um número. Recebi esse número, eu vou informá-lo. O número digitado foi e exibo, tá? Dou um system pause e um return 0. Vamos estudar aqui a nossa função pad_número. Eu não sei se vocês lembram da nossa videoaula sobre manipulação de string, que eu mostrei para vocês como controlar ali os caracteres de uma senha, para ele exibir um asterisco no lugar da senha. Isso daqui é praticamente a mesma coisa, tá pessoal? Inclusive, a função é extremamente semelhante, para não dizer igual, né? Porque tem umas pequenas diferenças aqui. Então vamos lá. Dentro da minha função eu tenho uma variável char, que eu chamei de C, que vai armazenar cada caractere que o usuário digitar, e um i, que vai ser o meu iterador, ok? Para eu conseguir armazenar, vai ser na verdade um contador para eu conseguir armazenar cada caractere em cada posição da minha string lá, minha string que eu chamei de digitado. Aqui eu já inicio o i com o valor 0 e inicio um loop do, tá? Faça o quê? Em C, na minha variável C aqui, ó, eu vou armazenar o get. O que o get faz? O get espera o pressionamento de uma tecla. Quando o usuário pressiona uma tecla, essa tecla eu posso armazenar em uma determinada variável, que é do tipo char, tá? Ou eu poderia até armazenar numa variável do tipo int para ele armazenar o código da tecla, mas isso não vem ao caso agora. Enfim, ele vai armazenar aqui a tecla que o usuário pressionar. O get aguarda o pressionamento da tecla, tá?
Legal. Armazenei então em C o GET, a tecla que o usuário pressionou. O que eu vou fazer? Verificar if se esta tecla digitada é um dígito, ou seja, é um número. A função isDigit retorna qualquer coisa diferente de zero se o que eu tenho nesta variável aqui for um número, e retorna zero se o que eu tenho nesta variável não for um número, ok? Então, mais uma vez, isDigit recebe como parâmetro aqui um caractere, no caso, um int. Vejam só aqui o protótipo dela. Recebe um int, que no caso aqui vai ser esse caractere traduzido para o seu código ASCII. E o isDigit vai retornar qualquer coisa diferente de zero se isto daqui for um número, segundo a tabela ASCII. A tabela ASCII está aqui na descrição do vídeo para vocês verem. E vai retornar zero, ou seja, vai ser igual a zero o retorno dessa função, se não for um número, tá bom? Então, legal. Se o que eu tenho em C for um número, então minha variável digitado, que é esta daqui, vai receber na sua posição I, que ainda está em zero, o caractere, ok? Incremento o I para que eu possa avançar nos índices do meu vetor e imprimo este caractere que o usuário digitou, porque até então o caractere não estava sendo exibido, porque eu usei o get aqui, tá? Então, legal. E se não for um número? Se não for um número, eu verifico se a tecla que o usuário digitou tem o código ASCII 8. 8 na tabela ASCII representa backspace. E eu verifico também se I possui algum valor, se I é diferente de zero. Se sim, digitado vai receber a terminação aqui, né, de strings. Se não se lembram da aula de manipulação de strings, vão até lá dar uma assistida para vocês lembrarem. São só 2 aulas, rapidinho. Então eu coloco aqui a terminação da minha string, o /0, e decremento o i, tá? Então, digitado na posição de i vai receber o /0, se a tecla pressionada for o backspace, e o i vai ser decrementado. E aí eu utilizo esse printf /b para apagar o caractere que está ali na tela. Então vamos supor que o usuário digitou o número 12 e acabou apertando o backspace. Na posição de i, o digitado aqui vai receber o /0, o i vai ser decrementado e o 2 do 12 vai ser apagado. O mesmo vai acontecer se ele apertar o backspace de novo, só que com o 1, ok? E aí ele para de apagar, porque o i vai ser decrementado e vai chegar a zero, tá? Parece que ficou meio complicado, mas na hora da execução do programa eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais claro. E este loop vai acontecer enquanto a tecla digitada for diferente de 13. 13 na tabela ASCII é o Enter. Então, enquanto o meu usuário não digitar o Enter, tudo isso daqui vai ser executado. Legal? Ao término deste loop, quando o usuário digitar Enter, eu vou armazenar em digitado na posição atual, na posição de i, o /0. Coloco a terminação ali da minha string. Ok? Legal, então capturei aquilo que o usuário digitou. Vamos ver o programa em execução para que fique mais claro para vocês.
Compilei e executei. Vamos lá. Informe um número. Pessoal, se vocês apertarem qualquer coisa diferente de um número, eu vou apertar aqui, ó. Estou apertando várias teclas do meu teclado. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho do teclado. Vou até me aproximar. Ele não vai. Agora, se eu digito um número, ele vai, certo? Ele vai aceitando todos os números que eu digitar. Se eu tento digitar uma letra, ele não vai. Se eu tento digitar o espaço, ele não vai. Se eu tento colocar um caractere especial, também não vai. Então ele só aceita números realmente. E olhem só a história do backspace que eu falei para vocês. Ó. Estou apagando. Legal. Então vamos de novo aqui no início do nosso programa. Ele entrou no loop. Na hora que eu apertei uma tecla, o get fez com que essa tecla que eu apertei fosse lá para minha variável c, para o meu char c. Então a minha variável c está com esta tecla que eu pressionei. Ainda não apareceu nada na tela. Se esta tecla que eu pressionei for um número, através da função isDigit eu verifiquei isso. Se for um número, então a minha variável digitado recebe este caractere, o meu i é incrementado e este caractere é exibido na tela. Foi exatamente o que aconteceu agora com o 1. Se a tecla digitada não for um caractere, simplesmente não. Aliás, se a tecla digitada não for um número, simplesmente não acontece nada. Ok? Não acontece nada. E se a minha tecla digitada, apertada aqui, for o backspace, a minha variável digitado recebe a terminação lá, o /0, o meu i é decrementado e eu apago o caractere da tela, que foi o que aconteceu aqui, ok? Então, é isso que está acontecendo. Aí quando eu aperto Enter, eu mostro a mensagem que o número digitado foi o número 2, certo? E é assim que acontece. O pessoal que não acompanhou a aula de manipulação de arquivos ainda vai se perguntar: não, mas você está armazenando um número numa variável do tipo char. O correto não é armazenar numa variável do tipo int? Sim, é o correto. Só que aí eu não conseguiria fazer essa verificação. Então, aí vem aquela ideia de que, quando eu falei para vocês lá na nossa aula sobre alocação dinâmica de memória, de vocês criarem uma variável capaz de armazenar praticamente tudo que o usuário digitar. E aí vocês fazem as devidas conversões. Por exemplo, aqui eu estou exibindo como uma string, mas a função para converter esta string em inteiro é a famosa atoy. E aí vocês conseguem atribuir este valor convertido, esta string convertida para inteiro, em uma variável do tipo int. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, int número. E aí eu colocaria que número recebe esta conversão aqui, ó. E aí eu exibiria um número, só que com o %d aqui, ok? Vamos ver como é que fica. Executar, compilar e executar. Porque controlando esta entrada de dados, tendo certeza que eu estou obrigando o usuário a digitar um número, eu posso armazenar este dado tranquilamente em uma variável do tipo correto. Ok? Ele deu 0 aqui, mas foi porque eu errei aqui. Certo? Vamos lá de novo. Executar. Opa! Eita, Eric, você converte o negócio antes de pedir o número e fica complicado, na verdade. Desculpem a falha, pessoal.
Vamos lá. Agora sim. Coloquei aqui o número. Legal? Tenho certeza que ele é um número, então tá lá na minha variável. Bacana? Então é assim que a gente controla a entrada de dados. Esse daqui para números, para obrigar o usuário a digitar um número. Ah, Eric, tudo bem, mas aí eu vou ter que ficar criando uma variável global e tudo mais, que não sei o que. Não, não precisa. Vocês também podem criar aqui um ponteiro. Vejam só. Meu void pede número, agora recebe um ponteiro para char como parâmetro. Lembrem-se que quando eu trato apenas o nome do meu vetor, ele é um ponteiro para o primeiro índice do vetor. Então basta que eu passe o nome do meu vetor para a minha função que está recebendo este char asterisco, esse ponteiro para char. Ok? Aqui eu dou um nome para este ponteiro, para ele ser tratado pela função, que eu chamei de string, e ao invés de receber em digitado, eu recebo em string. E ao mesmo tempo ele vai estar sendo passado para digitado, porque eu estou trabalhando com ponteiros. Estou manipulando esta variável local aqui, mesmo eu tendo uma variável de nome diferente aqui. Tá? Esta variável aqui está colocando cada caractere diretamente aqui em digitado. Tanto é que eu continuo aqui exibindo digitado e não string. Tudo bem? Então basta que vocês façam apenas esta pequena alteração, se quiserem passar como parâmetro. Tá bom? E aí também vale aquela conversão lá que nós fizemos no exercício anterior aqui, ó. Também vale fazer isso daqui. Assim que eu tiver certeza que o usuário digitou um número, basta que eu converta esta string, né, que recebeu o número, e coloque na variável de tipo devido. Tudo bem? Então, é assim que nós fazemos o controle de entrada de dados. É bem melhor fazer isso do que você esperar o usuário digitar para depois ver se ele digitou a coisa certa. Não, você já limita na hora que ele estiver digitando, porque assim você evita boa parte, aí, boa quantidade de problemas na execução do seu programa. Tudo bem? Por enquanto eu paro nessa aula, depois nós vamos ver como fazer para pedir um valor binário, um valor hexadecimal e como formatar a entrada de dados do usuário. Por exemplo, o usuário vai digitar uma data em formato mês barra, aliás, em formato dia barra mês barra ano. Como é que eu faço para colocar uma barra assim que ele terminar de digitar um dia? Como é que eu faço para colocar a barra assim que ele terminar de digitar o mês? Então a gente vai ver isso tudo. E aí vocês podem até mesmo fazer adaptações para documentos, por exemplo, um CPF. Como é que eu faço para assim que o usuário digitar os 3 primeiros dígitos eu já coloco um ponto logo depois dos 3 primeiros dígitos? Aí do quarto ao sexto dígito, como é que eu faço para verificar e colocar um ponto depois do sexto dígito? E lá na hora do dígito, como é que eu faço para colocar um traço para ficar tudo na formatação certinha, para evitar que o usuário digite algo incorreto? A gente vai ver tudo isso também, tá ok? Então, aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula. Forte abraço e até lá!